Logo depois dessa matéria sobre o Karatê, o Hélio Gracie não se conteve então e fez questão de publicar outra matéria onde ele coloca o título: Gracie denuncia o Karatê. Inconformado com a propaganda feita em torno do Karatê como arma de defesa pessoal mais potente e destruidora que existe, o senhor Hélio Gracie disse que a nova modalidade lançada na praça nada mais é que um apêndice do jiu-jitsu, não passando do que os japoneses chamam de atemis, traumatismo do jiu-jitsu. Essa é uma das partes da matéria que o Hélio Gracie publicou para rebater essa matéria do Karatê. Menos de um mês depois, em junho de 66, o Hélio Gracie toma uma medida mais radical. Ele forma um grupo, parte na época Avenida Rio Branco, diretamente para a academia Kobukan, de propriedade do professor Monassa. O Hélio estava acompanhado então de alguns alunos como Carson Gracie, João Alberto Barreto, Reison Gracie, Sérgio Barreto, Evandro Calheiros e Maurício Lacerda, além do próprio Carlos Gracie também. Essa visita à academia Kobukan de Karatê foi um tanto quanto surreal, até porque o Hélio Gracie levou diversas cópias de cartas que ele mesmo redigiu, e esse texto afirmava que caso o professor da outra modalidade não aceitasse o desafio, ele teria que reconhecer e assinar a carta que essa outra arte em questão não era superior ao jiu-jitsu. O Hélio Gracie, assim que chegou à academia de Karatê, encontrou o Yasutaka Tanaka, que é esse professor que é referência no Rio de Janeiro na prática do Karatê, que obviamente se sentiu um tanto quanto surpreso com aquela situação. A luta que o Hélio Gracie estava propondo seria entre o Tanaka e o Carson Gracie. O Tanaka disse que aceitaria o desafio, mas gostaria da presença do seu sócio que não estava naquele momento, que era o Lirton Monassa. Além disso, ele também disse que gostaria que a luta não fosse em público, até porque o público poderia eventualmente se assustar no caso de ver o sangue correr numa luta dessas. O Hélio Gracie deu uma risada e lançou uma de suas mais irônicas frases. Ele falou: "Isso não é nada demais. Quanto mais sangue eu vejo, mais eu gosto." Depois disso, o confronto acabou sendo adiado. Só que nesse mesmo dia, esse mesmo grupo partiu diretamente para Ipanema com destino à Academia do Haroldo de Brito, onde quem lecionava Karatê era o Oswaldo Duncan, aquele que havia feito aquela matéria sobre o Karatê. Não existem registros sobre o que aconteceu na Academia Haroldo de Brito, mas possivelmente uma situação muito parecida com essa que aconteceu na Academia do Mestre Tanaka. O que aconteceu foi que, alguns dias, ainda em julho de 66, uma matéria de Hélio Gracie declara nos jornais: Gracie nega a eficiência do Karatê e lamenta a falta de coragem dos que o ensinam. Obviamente que esse período era um período onde as artes marciais já tinham uma preocupação muito grande em manter um código de conduta dos seus praticantes para que atraíssem novos alunos, crianças, enfim. E isso causou uma certa má impressão, e alguns jornais, o próprio Jornal do Brasil, um mês depois, publica uma outra matéria criticando bastante essa atitude de desafiar do Hélio Gracie. Felizmente, nenhum desses desafios aconteceu. Essas artes marciais, tanto o judô como o karatê e posteriormente o próprio jiu-jitsu do Hélio Gracie, eles começaram a entender que o melhor caminho realmente era buscar uma valorização da sua própria arte sem a necessidade de fazer esses desafios de portas fechadas. Logo em 67, a Federação de Jiu-Jitsu começa a ser organizada de forma legal, e aí a atenção tanto do Hélio Gracie como dos seus alunos começa a voltar para as competições esportivas e outros eventos que promoveriam o jiu-jitsu. Hoje a maioria da nova geração, quando fica sabendo desses desafios que a família Gracie lançava ao longo de todo o seu início de desenvolvimento do jiu-jitsu, alguns criticam de forma muito contundente, como uma atitude às vezes um tanto quanto agressiva. Mas é muito importante lembrar que o jiu-jitsu dependeu de muitas coisas para chegar até onde chegou hoje, e uma delas foi realmente essa questão dos desafios. Então é muito importante, antes de emitir algum tipo de juízo, algum tipo de julgamento, entender como era o contexto da época, como tudo isso se desenvolveu, e aí sim poder fazer uma análise de uma forma um pouco mais imparcial
E é bom lembrar também que toda arte marcial passou por um processo geralmente conturbado até conseguir se estabelecer de forma organizada e ética. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Até a próxima. Pode parar com esse negócio! Eu não vou pagar mais essa mensalidade, eu não quero mais treinar com você. Já enchi o saco desse teu tipo de aula. Eu não vou pagar. Vai pagar! Vai! Vai pagar!